Steelers e Texans. Vitória do Texans, elimina o Steelers aí, vovô Rodgers vai para casa. E com todo respeito à torcida, aos fãs, aí um dos jogos mais chatos que eu já vi dos playoffs há muito tempo. Vários erros para os dois lados, indisciplinas dos dois lados, né? No começo ali o Texans tem 2 ou 3 snaps em que o Stroud, não sei se comunica errado para o center no snap, ou o center solta com antecedência. Bagunça, não foi legal de ver o negócio não. Stroud ali também, 2 fumbles logo no primeiro tempo, o Steelers vai e não capitaliza. E assim, eu não sei se o Texans ganhou esse jogo ou se o Steelers perdeu esse jogo, que foi tão feio, tão estranho assim para os dois lados que é até difícil afirmar. Fato é, a defesa do Texans mandou muito bem, de fato conseguiu pressionar o quarterback, a gente vai falar sobre isso aqui, né? A secundária também levou para o touchdown uma bola, uma pick six, deu pouco espaço aí para o Rodgers completar as bolas. E do outro lado, vários erros dos Steelers, tanto por falta de fisicalidade, quanto por falta de ajuste, de refino mesmo. Então, Rodgers sofreu o jogo inteiro dentro do pocket. Então a proteção do QB estava ruim, né? Claramente a linha ofensiva não conseguia lidar com os 4 rushers do Texans, o que é muito bom para o Texans. Se eu rusho só 4, eu tenho 7 na cobertura, que é um número decente, a gente quer isso, né, enquanto defesa. Mas além dessa falta de fisicalidade, de perder os 1 contra 1 ali que estavam acontecendo, pouquíssimo ou nenhum ajuste do ataque dos Steelers em colocar chip blocks dos tight ends. Teve uma jogada que eu achei tão feia assim, o Rodgers já tinha tomado não sei quantos QB hits, o receiver era a linha, eu falei, claro que esse receiver vai fazer um chip nesse cara, sai na rota. Aí o DE vem abertão, se não me engano, no número 51, ele vem abertão, o receiver vê, né, ele vindo bastante aberto, ele deixa pra lá, sabe, fazer a rota, e o camarada acaba fazendo sec em cima do L. Tudo bem, é a forma que o receiver é ensinado, né? Se o DE corre muito aberto e se elimina da jogada, a gente deixa ele passar, né, e vai fazer o nosso trabalho. Mas, cara, assim, num jogo em que seu QB está sendo engolido, às vezes a gente precisa rever alguma dessas coisas. Isso não aconteceu. Foram uns 4 sacks no Rodgers e 12 QB hits, ou seja, ele foi atingido ali, atrapalhado 12 vezes, e o cara é um camarada velho já, a gente não pode deixar isso acontecer com ele não. Então, o ataque dos Steelers não conseguiu produzir nada, muito em conta aí dessa linha defensiva que estava dando pouco tempo. Claramente o Rodgers desconfortável, e isso fez aí lançar, inclusive uma pick six, né? A defesa do Texans bem posicionada, às vezes a bola chegava na mão do receiver, menos de um segundo depois já tinha um defensor logo em cima, né? Então, isso é uma característica de uma boa defesa, tá? O Rodgers, né, sofre um strip sack também, linha defensiva retorna essa bola para touchdown. Então, assim, falta de criatividade. Ataque apagado, sem sincronia. E, assim, uma bola que eu achei um absurdo. O Rodgers pega, solta uma bomba lá no fundo, fala, agora vai, né? O bração do Rodgers em ação é esse aí, vamos sair do buraco. E a gente vê o receiver desacelerando. Normalmente quando o receiver desacelera, é porque ele já entendeu o timing da bola, ele já estacou o DB, ou seja, ele está exatamente na frente do DB. Eu vou desacelerar porque ou eu vou fazer esse catch, ou o DB vai ter que me empurrar, vai correr através de mim, né? E eu vou sofrer uma interferência de passe. É assim que funciona. Mas aí a gente vê o receiver desacelerando, e fala, ih, catch, já era, não tem como, tá estacado, e a bola passa por cima dele e fala, cara, é uma total falta de noção de timing e de química entre QB e recebedores. Enfim, achei um show de horrores esse jogo. O Steelers, né, sofreu para converter terceiras descidas, então por causa disso, eu já falei, foram 2 conversões para 14 tentativas. Pô, o ataque dos Steelers aí com 175 jardas no jogo inteiro, contra 408 jardas do Texas. Se a gente falar assim, pô, o Texas mandou benzão, claro, o Texas não mandou benzão, é que o Steelers mandou malzão mesmo. Foram muitos erros do Texans, a não ser no quarto, né, que deslanchou o negócio assim, mas o ataque do Texans em si, na minha opinião, não é um ataque que vai levar o time ao título, né, se jogar da forma
da forma que jogou. Final de semana frustrante para quem é fã do Eagles, mas para quem é fã dos Niners aí, ó, legal, mais ou menos legal, né? Ganhou, passou para a próxima fase, mas o Kittle machucou, mais uma lesão aí para atrapalhar a vida dos Niners, que já não tinha muita gente, não tinha muitos titulares em campo, vamos dizer assim, e agora com a lesão do Kittle, né? Ele rompeu aí o tendão de Aquiles, a situação ainda fica um pouco mais complicada para os Niners. Na minha opinião, Niners sobrevive até hoje da forma que dá por causa do próprio Kyle Shanahan, do esquema que ele faz. Quando a gente pensa nos caras menos marcados do campo, né, a gente está falando de running backs e fullbacks, e é exatamente isso que o Shanahan está fazendo com o seu ataque. Ele está desenhando o seu ataque ao redor dos caras menos marcados em campo. Né, linebackers, eles passam uma porção muito menor em termos de proporção, né, de cobertura de passe em relação aos DBs no treino. E normalmente são os linebackers que vão marcar running backs e vão marcar fullbacks. E o Shanahan ainda combina muito bem isso aí com motions across, né, passando de um lado para o outro da formação. Ele faz bastante isso com fake de bloqueio, o camarada sai numa rota e o check recebeu uma bola muito maravilhosa aí, sozinho, explodiu o DB no jogo. Então assim, Shanahan tá dando um jeito, quem quer dar um jeito, e Shanahan é esse cara. Ele pega as peças que ele tem, ele desenha um ataque literalmente ao redor das peças que ele tem. Então, o Niners leva o jogo, né, 23-19, mesmo tendo lançado 2 interceptações e perdido a batalha de turnovers. O Eagles, né, vai para casa, tem a mídia internacional tem falado muito mal da atuação do coordenador ofensivo e das chamadas que ele fez ao longo da temporada, né? Então ele tem sido bastante punido aí. Vamos ver se vai haver alguma movimentação no Eagles nesses próximos dias. Fato é, independente de chamadas, o Eagles não executou muito bem muitas das coisas que se propuseram a fazer. Por exemplo, a A.J. Brown, se não me engano, com 3 drops, teve até um desentendimento dele do Sirianni ali na sideline, acredito ter sido por causa disso. E para fechar, assim, comentar o nosso vídeo, só deixar aqui, né, o nosso salve especial aí ao McCaffrey. McCaffrey, se liga nesse dado aqui, galera. O Niners teve 75 jardas corridas o jogo inteiro. Aí você fala assim, pô, com o McCaffrey, né, como que os caras têm só 75 jardas corridas o jogo inteiro? Mas eu arrisco dizer que foi o jogador mais importante da partida, o running back. Se liga nisso aqui. Olha que dado super legal. Que Christian McCaffrey teve 6 recepções para 66 jardas, então dá 11 jardas aí de média, né? E ele fez 2 touchdowns. Então, o primeiro touchdown um reverse, um double reverse pass, né? A bola vai para um lado, depois a bola vai para o outro, né? E é lançada para o McCaffrey, que faz uma recepção linda, digna, assim, de textbook de receiver, né? Lembrando que ele é running back. E depois ele faz uma angle route também, genialidade do Shanahan. Ele sai de um lado da formação, ele cruza a formação, como se fosse fazer uma flat route lá do outro lado, né? E aí ele quebra e volta para o meio do campo. Provavelmente não dá para saber, né? Se é uma option ou é uma jogada desenhada para ele dessa forma. Ele recebe nessa angle route aí e pontua 2 vezes. E o Juszczyk, né? O fullback aí do San Francisco 49ers, com 4 recepções em 4 tentativas, ele teve 49 jardas e uma média de 12,3 jardas por recepção. O cara é fullback. Então, se a gente olhar a quantidade de bloqueios que ele faz no jogo, nem se compara ao impacto que ele tem como recebedor e rusher, né, depois que ele recebe a bola. Então é isso, galera. Niners para a próxima fase. Purdy tá aí, né? Embora tenha lançado 2 recepções, tá aí. Tá mantendo o time vivo, né? Junto com o Shanahan mesmo com tantas lesões. E vamos acompanhar a próxima fase aí, como é que o Niners vai se sair. Patriots e Chargers deu melhor aí para os Patriots, né? Levaram a torcida do Patriots, tá arrogante de novo, hein, galera? Relembrando a grande época aí do Tom Brady. Fato é,
jogo de defesas, né? Normalmente a gente assiste jogos, a gente fica naquela, jogo de defesa, mas às vezes um ataque mandou super mal. Não foi o caso. As duas defesas mandaram muito bem e trouxeram bastante problema aí para os quarterbacks. O Drake May fez uma partida excelente, né? Dentro do que estava do controle dele. A gente viu muitas pressões chegarem. Acho que ele sofreu 6 sacks, tá, pessoal? Deixa eu pegar esse dado aqui de uma vez. Sofreu 6 sacks e 11 QB hits, né? Então ele foi atingido aí mais outras 11 vezes. Mas entregou bastante. Drake May fazendo scramble para 40 jardas ou mais. Que é isso aí. E rodou até uma speed option, né? Quanto tempo eu não vejo speed option na NFL, hein? Drake May rodou, né? Ficou com a bola no option e conseguiu boas jardas aí. Então, gostei do Drake May nesse jogo, hein? Porém, um ponto negativo, né? Jogou bem, mas houve aí a incapacidade de finalizar drives. Então, considerando que várias vezes ele moveu a bola no campo e não conseguiu finalizar esses drives com touchdowns, isso aí é um ponto de alerta. Crédito também, né? Não podemos deixar de dizer, a DL do Chargers trouxe bastante, as pressões do Chargers, né? Trouxeram bastante problema aí para a linha ofensiva do Patriots. Mas é um ponto de atenção, tá, galera? Nas próximas fases aí, Patriots precisa ficar ligadaço. Chargers pagou o preço, né? A defesa do Patriots também jogou bem. Vamos ver como é que foi aqui, ó. Olha só que legal. Foram 5 sacks no Herbert, um a menos que no meio, e 5 QB hits. E o fato interessante, os melhores running backs dos dois times, os melhores corredores, né, carregadores da bola, foram os quarterbacks também. Olha só, Justin Herbert correu para 57 jardas em 10 scrambles e o Drake May correu para 66 jardas também em 10 scrambles. Então a gente consegue ver o quanto que a pressão estava chegando, as defesas estavam dominantes. Voltando, Chargers pagou o preço, né? Logo no começo do jogo, o Pets tem uma bola desviada ali, né, na linha defensiva. O Chargers recupera a posse já na baixa red zone, vai para a quarta descida, não consegue converter, isso faz falta. O jogo ficou apertado, 16-3, né? Então esse tipo de coisa faz falta. E fato é, a defesa do PDL do Patriots engoliu o Herbert, né? Não conseguia encontrar alvos no campo, você viu ele procurando, scramble. Ele passou mal nesse jogo, né? E pagaram o preço, não fizeram nenhum touchdown. E, enfim, segue Patriots para a próxima fase. Boys, o Bills acaba vencendo o Jaguars aí por 27-24, classifica para a próxima fase. Foi um jogo bem disputado, uma trocação de tiro ofensiva bem legal. Achei que o Lawrence e o Josh Allen fizeram boas partidas de uma forma geral, e as defesas jogaram na média ali também, né? São boas defesas, então quando a gente vê que o ataque produziu contra essas defesas, quer dizer que de fato o nível foi alto. Fiquei na dúvida, né? Porque até tackle nesse jogo o Trevor Lawrence deu, então se a gente olhar esse tackle aí, textbook, da forma que é ensinado, ele sai do bloqueio e acaba dando um tackle após lançar uma interceptação. Foi um primeiro tempo sem grandes empolgações, foi um bom jogo, né? Mas sem nada que chamou muita atenção, até literalmente o segundo final, onde o Jaguars, né, faz uma operação incrível, tá próximo do final do segundo quarto, então eles se alinham, né, e eles chamam o snap, eles fazem o spike para parar o relógio e aí tentar mais um chute. Eles ainda conseguem arrancar 5 jardinhas aí da defesa do Bills, né, porque ainda não estava alinhado, e no final das contas o kicker vai lá e erra um chute de 54 jardas, que é um kick, que é um chute longo, né, mas na NFL a gente já tá vendo aí na casa dos 60, então não valeu de muita coisa, mas foi empolgante. O Lawrence acaba lançando um TD muito bonito no início do quarto para virar o jogo, né? Eles já estão na baixa red zone ali, próximos da goal line. Ele segue bem a proteção da direita para a esquerda. A gente vê 1, 2, 3, 4 e termina com o receiver isolado, encontra Parker Washington ali, faz um zip na bola, a bola bem bonitinha ali para virar o placar. E depois de mais 2 trocas de posse, né? O Bills driva o campo todo,
faz um tush-push aí de 6 a 7 jardas com o Josh Allen, cai ali na linha de 1 jarda ou menos, faz mais um tush-push, aí o Bills acaba entrando na endzone, vira o jogo e aí garante a vaga para a próxima fase, né? Na minha opinião, o Bills mandou muito bem no relógio, né? Foram 34 minutos de posse contra 26 do Jags. A jardagem, o jogo foi muito parecido, igual eu falei, muito alto nível, 340 e 359 jardas totais, né, dentre Bills e Jaguars respectivamente. Os QBs também tiveram uma estatística, né, parecida, 28 para 34 do Allen, 18 para 30 do Lawrence, e esses foram os dados e as curiosidades da partida. Acho que o Bills, né, agora seguindo para a próxima fase, é um dos candidatos ao título, né? Se eu tivesse que apostar, ele é um dos caras que vem brigando, batendo na porta há muito tempo, e eu acho que talvez esse possa ser um ano deles. Beleza? Rams contra Panthers, Rams leva melhor, inclusive um jogaço, curti muito assistir esse jogo. Acho que o Rams é um fortíssimo candidato ao título, futebol tá redondinho, o ataque tá redondinho, defesa tá legal, poucos erros, poucos tiros no pé, assim, Pucanacua pegando fogo, já abre o jogo detonando, pontua alinhado como running back, né? Então chama o McVay, é muito bom nisso, quando ele põe o Pucanacua como running back, o que ele quer? Ele quer criar um contra o linebacker, né? Ou o safety tem que ler isso rápido e descer para fazer a cobertura, mas mesmo assim, muito provavelmente alguém vai ficar exposto nas laterais caso um safety desse. Então ele quer criar esse tipo de conflito. Então ele vai lá, né, numa rota vertical, pontua, muito legal, depois ele pontua numa screen, né, então o Pucanacua pega fogo no primeiro tempo. Menos de 1 minuto, pessoal, para o fim do segundo quarto. Panthers pontua num scramble do Bryce Young, ele acaba batendo ali o linebacker, acaba entrando e devolve a bola para Los Angeles. Los Angeles, menos de 35 segundos, Matthew Stafford driva, né, ao longo do campo, encaixa uma bola linda para o Pucanacua, de novo, alvo preferido dele, próximo da endzone, lá já na baixa red zone, já muito provavelmente ele ia fazer esse catch, entrar na red zone, e o Pucanacua, coisa raríssima, sofre um drop, né, e aí a gente vai para o intervalo, com Los Angeles sem conseguir pontuar nessa última posse. Bryce Young, né, com o alvo favorito aí, Coker nesse jogo pegando fogo, completou vários passes, olha o dado que eu trouxe para vocês, foram 9 recepções para 134 jardas, dá uma média de mais ou menos 15 jardas por recepção, pegando fogo, além de todos os passes completos que a gente já falou, ele lança um dime na endzone ali, tem uma bola linda numa corner no final do quarto, coloca o placar em 31-7, e aí, né, então agora Los Angeles perdendo o jogo, e para fechar, Stafford, né, na última posse deles, acaba completando uma bola para o Tyrande Parkinson ali no final, ele faz um catch muito bonito, próximo ao primeiro pylon, já vira, né, estica a bola, consegue entrar dentro da endzone, acaba virando o jogo para 34-31, então nesse momento Los Angeles vencendo, e a gente no final tem aqui, Panthers tentando pontuar, tá no campo defensivo, né, o Young lança uma bola, seu receiver ali próximo na linha de 50, ele acaba dropando, fim de partida. Vai para casa o Panthers, eu não imaginava que ia dar tanto trabalho, né, mas deu. E alguns dados interessantes da partida aqui, a gente teve 411 jardas totais para o Los Angeles contra 333 para o Panthers, e o alvo aí favorito, né, do Stafford é o Pucanacua, ele teve 10 recepções para 111 jardas, com um touchdown, mais ou menos uma média de 11 jardas por recepção. Para mim, acho que Los Angeles, né, foi o melhor time do wildcard jogando, na minha opinião, na minha avaliação, e é um fortíssimo candidato ao título. Bears e Packers foi um jogo legal de se assistir, hein? Até o quarto eu tinha certeza
que o Packers ia levar, mas o Bears acaba vencendo aí por 31-27. Caleb Williams fez no quarto quarto, que não fez o jogo inteiro, e sagrou aí a vitória do Bears. O jogo já começou tenso, né? Lembrando que já começou tenso por causa dos precopostos que os times tiveram entre si lá no passado, né? O Ben Johnson, quando assumiu como head coach do Bears, na entrevista inicial ele falou que era muito legal bater o Matt LaFleur 2 vezes por ano quando ele estava no Lions. Acho que o Matt LaFleur não gostou muito. Os times se pegaram 2 vezes aí antes disso e o pau quebrou entre os jogadores, né? Teve uma pancada no Jordan Love, que ele acabou saindo do jogo. Enfim, o pau quebrou e a rivalidade aí esquentou. Então eles chegam nesse jogo de playoffs querendo se enfrentar com todas as forças. Então esse é o cenário. O Packers finaliza o primeiro tempo vencendo por 21-3. O Caleb Williams não consegue finalizar os drives, né? Ele sofre bastante no terceiro quarto para pontuar, né? Os 6 pontos, né, fazer touchdowns. Então ele driva uma vez downfield, chuta um field goal, depois driva de novo, é interceptado na red zone. Então o Caleb Williams passa mal aí para pontuar nessa defesa dos Packers, e é por isso que eu tinha certeza que o Packers ia levar. Início do quarto quarto, tá 21-9 pro Packers, né? 3 field goals inclusive aí do nosso Cairão. Loveland está pegando fogo, fez uma partida muito bacana, depois eu vou trazer os stats dele para você. E o primeiro TD do Bears vem aí aos 10 minutos do quarto quarto, 21-16. O jogo segue, né? 2 trocas de posse nesse intervalo. 27-24 para o Packers. O Packers chega numa posição de chutar um field goal e acaba perdendo um field goal de 44 jardas, que na NFL hoje, teoricamente, né, deveria ser um field goal seguro. E aí o Bears não perdoa, né, pontua ali com uma fake screen, bem na linha de 30, já acaba virando o jogo 31-27, e aí vem aquele aperto de mãos aí que rodou, né, o mundo, né, que o Ben Johnson praticamente nem para na frente do Matt LaFleur, só aperta e sai correndo, vai pro vestiário e grita-se um dane-se Packers, né, para ser mais tranquilo aqui no nosso linguajar. E é isso, Bears segue para a próxima rodada. Vamos às estatísticas aqui para ver o que o Bears precisa fazer, o que fez bem, o que precisa fazer melhor nos próximos jogos, né? Mas fato é, Bears não pode ter um jogo, né, vida louca igual teve nesse jogo. Precisa pontuar desde o início, precisa garantir, né, a execução desde o início. Caleb Williams teve 24 passes completos para 48, isso é 50%. Jordan Love teve 24 para 46. Comentei com vocês, o Loveland, tight end, teve 15 targets, 8 recepções para 137 jardas. E vejam que fato curioso isso aqui. Quando a gente olha as faltas, o Packers teve 7 faltas para 65 jardas. O Bears teve 2 faltas para 5 jardas. Então olha só que interessante. O Bears, embora não tenha pontuado nos drives, não atirou no próprio pé em termos de faltas. Isso é muito bom. Na batalha de turnovers, o Bears perdeu. Isso é ruim, perdeu por 2 pontos. Então ficou 0-2 aí. Eles lançaram 2 interceptações, devolveram a bola para o Packers. O Packers, embora tenha sofrido 4 fumbles, conseguiu recuperá-los aí. Então, um ponto de atenção para o Bears aí na próxima fase. Para a gente fechar, a eficiência em red zone, né, do Packers, 100%, 3 de 3. Do Bears, 2 de 5, a gente está falando de 40%. Quando eu falei com vocês ali, dificuldade do Bears finalizar os drives, isso é algo que nas próximas fases não pode acontecer. Se eles combinarem, né, a falta de eficiência movendo a bola e ainda perder batalha de turnovers, é algo muito grave, e diria até que vencer um jogo de playoffs nessa situação é sorte, né, porque tinha que ser. Então,
Ansioso aí por ver Caleb Williams, né, produzindo mais na próxima fase. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, né, subscreve no canal, ative as notificações para você receber conteúdo quentinho. Um abraço e até a próxima.